As nossas crenças, elas têm muitas origens. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, para que você entenda a profundidade de uma reprogramação. Eu sempre gosto de fazer as práticas holísticas que englobam todo o nosso ser. Não apenas a nossa linha do tempo atual, ou o nosso eu aqui encarnado, mas como todo o resto. Então eu vou falar para vocês essas camadas de origens que nós temos. Nós encarnados aqui, estamos numa vida, estamos num corpo, estamos num personagem, estamos aqui num papel. E nós temos uma experiência que a gente divide de acordo com o tempo. Então nós temos as nossas experiências atuais, nós temos as nossas experiências do passado. E o nosso passado a gente classifica de acordo com a nossa idade. Então, o nosso momento da juventude, a nossa adolescência, o nosso período de infância. Ali nós trazemos muitas crenças, referências e vivências que compõem as nossas bandeiras e os nossos valores, os nossos significados atuais. Então, quando a gente faz um trabalho de regressão para reprogramar e encontrar origens, nós vamos ver que tem muita coisa da nossa adolescência mal compreendida, da nossa infância mal compreendida, que a gente traz e, de certa forma, acaba estagnando as nossas manifestações, os nossos desejos. Só que essa é apenas uma linha do tempo, a linha do tempo presente. Eu gosto de falar assim, que é a linha do tempo encarnado. E a gente só curar a nossa infância, curar coisas da nossa adolescência, apenas essa linha do tempo, ela é a primeira camada dentro de um processo de escavação de origem de crença. Por quê? Porque eu entendo que nós, como seres holísticos e multidimensionais que somos, nós temos acesso a muita coisa da nossa jornada espiritual. E esse acesso ele se dá através do nosso inconsciente. E nós temos um chakra responsável por isso, que é o chakra frontal, que é tão comumente representado como o terceiro olho, que inclusive é o símbolo dos fitoterapias, né? O terceiro olho bem aqui na testa, o chakra frontal. E ali nós temos o nosso inconsciente, e ele fala sobre a clareza e o discernimento que nós temos que ter sobre nós. É quando a gente confronta o que está na nossa mente. Então, a nossa linha encarnada, que representa a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta, ela é uma fase muito... é uma camada mais externa dentro desse processo de origem. Nós, como seres energéticos e multidimensionais, nós manifestamos a nossa vida a todo tempo. E a gente manifesta trazendo linhas do tempo que estão acontecendo nesse momento. Então você, nesse momento, tem diversos eus vivendo nos planos sutis, que são os planos mais vibracionais. Você, eu, Eliane, tenho infinitas Elianes que vivem passado, presente e futuro agora. Infinitas possibilidades de Eliane manifestar essa vida. Só que essas realidades, elas podem trazer algum tipo de canalização, dependendo da sua conexão com as formas pensamentos não resolvidas. Você pode canalizar essa energia de uma linha paralela sua. Por quê? Porque você está tão ressoando aquilo que você começa a trazer e a canalizar todo esse entulho dos seus outros eus que estão ali, que são possibilidades, que são potenciais. Então nós temos uma camada das multirrealidades. Outra camada mais profunda de origem é sobre as nossas vidas passadas, que são outras linhas do tempo onde a gente viveu, tá? Em outros papéis, em outros personagens, com outra roupagem, com outro formato. Em épocas diferentes. Então as vidas passadas, elas representam a sua forma humana em outros humanos, tá? Então você há 200 anos atrás, você poderia estar aqui encarnado
na Terra, tendo uma vida, uma jornada como outro gênero, em outro país, em outro status social. E você traz referências e formas de pensamentos não compreendidas dessa época também. São as vidas passadas. E nós temos a camada espiritual. E a camada espiritual, aqui nesse plano, a gente se conecta nos encontros de almas. E o espírito, ele encarna aqui na Terra, nesse corpo, através de uma alma. Então, uma alma é um espírito encarnado, ou seja, todo mundo que está encarnado tem uma alma. Então, todos os encontros, eles são de almas. Eles trazem uma ligação espiritual também. Ela reflete o nível de consciência do espírito. Da mesma forma que existem várias pessoas com diversos caráteres e éticas, né? Então a gente tem pessoa encarnada que tem ética, que tem caráter, que é uma pessoa do bem, e nós temos o oposto disso encarnado, a gente vê isso na nossa realidade. Da mesma forma, isso acontece no plano espiritual. Então tem espíritos que têm uma frequência mais baixa, têm uma forma de pensamento mais baixa, têm uma compreensão de si mais baixa. Tá? E nós, quando estamos aqui e nos encontramos com alguém físico, né, encarnado, nós também acessamos todo esse histórico de alma, todo esse histórico espiritual com aquela alma. E nós temos que lidar com ela também, de acordo com o seu estado de expansão. A gente gosta de ter uma visão muito puritana sobre o nosso espírito. Isso é algo normal. Muitos de nós falam, não, eu sempre fui um espírito bom, eu sempre fui um espírito evoluído. Só que eu entendo que nós encarnamos em vários reinos. E nós podemos, sim, em uma fase dentro da nossa eternidade, termos assumido uma forma, um estado vibracional mais baixo. E a gente trazer isso para o plano espiritual, ter resistência para fazer autocura. Isso faz parte da nossa jornada de alma e de crescimento. Então, existem muitas crenças que vêm dessas formas de vibração mais baixa que a gente, algum dia dentro da nossa eternidade, viveu e experienciou. E existem muitas almas que a gente interage, muitos espíritos que a gente interagiu, que ainda há uma forma de pensamento mal compreendida. Então a gente também precisa mexer nessas origens espirituais. Nós temos também as origens energéticas. E o que é isso? É quando nós, por um motivo, começamos a nos deixar influenciar por sentimentos e pensamentos mais baixos. Por exemplo, você ouve uma notícia mais ruim, fica preocupada, começa a ficar ansiosa. Então, aquela forma, pensamento, que é uma energia externa a você dá brecha para que ela comece a entrar no seu campo energético. Comece a entrar no seu sistema de crença e isso vai impactar a sua energia, vai impactar o seu corpo físico, vai começar a modular o seu campo vibracional. Então, nós também temos as origens que são, digamos assim, inerentes a esse plano, mas estão no nível mais emocional e no nível mais energético. Então, quando eu falo que as crenças elas têm origens, elas têm todas essas camadas. Então, nós temos a camada da linha do tempo encarnada, que é você, com você, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Nós temos suas linhas do tempo, que são seus eus, seus infinitos eus que estão nesse momento vivendo tudo, vivendo o bom e do melhor e vivendo os caos, porque as infinitas possibilidades falam disso. A gente tem acesso a elas e a gente
ancora elas de acordo com nossa similaridade vibracional. Nós temos as questões de vidas passadas, vidas anteriores. Nós temos as origens espirituais, que estão inerentes à nossa jornada espiritual, está inerente às ligações de almas, aos encontros de almas. E nós temos também a origem energética, tá? Quando a gente se deixa influenciar por pensamentos e sentimentos mais negativos. A gente pode alterar o nosso sistema de crença por causa delas. Então, num trabalho de mudança de mentalidade, a gente tem que olhar todas essas camadas. E a gente faz isso através da escavação. A escavação ela é uma técnica que você pode fazer por regressão, por Theta Healing, por Reiki, por radiestesia, por meditação. O portal para acessar as origens das nossas crenças é o nosso inconsciente, é o nosso chakra frontal. Por isso que você meditar, escutando o mantra do chakra frontal, te ajuda nessa expansão, nesse acesso. Você expandir a sua consciência, se elevar espiritualmente, facilita você a acessar o seu inconsciente, o seu chakra frontal. E é por isso que todas essas origens, elas estão no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele é como se fosse uma grande sala de arquivos. Tá tudo lá registrado. A gente vai acessando essas pastas, esses lampejos de memória, de acordo com os gatilhos que nós vivenciamos aqui na nossa jornada. E do quanto nós estamos abertos a ter o discernimento, porque essa postura de reconhecer, de clareza, de autocura, ela promove a nossa sensibilidade a reconhecer essas origens. Uma limpeza profunda de um sistema de crença, ele se atenta a todas essas origens, a todas essas camadas que eu disse. É importante a gente ir a fundo em todas essas questões, olhar para nós de forma holística, para trazer essa cura, para trazer essa reprogramação de forma holística também, porque está tudo conectado.